Olá, Fórum Mídias de hoje, 13 de novembro de 2025. Isso aqui é a imagem. Uma mulher, para quem não está assistindo, é uma mulher com a boca tampada por uma mordaça, com os braços presos nas costas, dentro do porta-mala de um carro, um Ford Galaxy. Isto daqui, gente, era uma propaganda do carro, vocês acreditem, de 1967. O Ford Galaxy fez uma propaganda dizia assim: agentes secretos acham bastante razoável o espaço do porta-malas do Ford Galaxy. Isso na época da ditadura. Você imagina você fazer uma propaganda dessa hoje com uma mulher, um anúncio dentro de um porta-malas de um carro, vendendo serviço para pessoas sequestradas? O Kleber Mendonça Filho, diretor do Agente Secreto, e por isso eu trouxe porque quando eu vi essa postagem do Kleber ontem no Facebook, isso me transportou para aquela época da ditadura, né? E ele comentou isso. Eu creio que ilustra bem o clima geral da época e que eu ainda não assisti o filme, mas eu já vi vários comentários sobre isso, sobre a época, falando sobre coisas no Brasil daquela época. Uma outra pessoa reproduzindo, comentando lá o que o Kleber publicou, citou que esta propaganda, esse anúncio, foi publicado primeiramente na revista Realidade, em junho de 67, depois na revista O Cruzeiro, em julho daquele mesmo ano. Um ano antes, portanto, do AI-5, que é o golpe do golpe. Eu, não satisfeito com isso, fui procurar e pesquisei e achei lá a reprodução da página dupla onde estava a propaganda. Olha lá. Eles simulam, botam lá, está aqui o Ford Galaxy, e como se fosse uma mensagem de um agente secreto passando e falam: concluímos missão 238 PT, ou seja, ponto, desempenho Galaxy ok, PT, comprovada a velocidade 150 por hora. Uma propaganda como se fosse um agente secreto de uma pessoa sequestrada. Aí isso daqui entrei no túnel do tempo. E aqui temos a jornalista Rose Nogueira. Ela era jornalista de cultura do Jornal da Tarde, que pertence ao grupo Folha. Aqui ela narra o que aconteceu no dia 4/11 de 1969. Era a noite do dia 3 para o dia 4. Klausê, que era o marido dela, chegou e só deu tempo de contar que a Ana Vilma tinha aparecido. Cacá, e ela conta aqui o seguinte: ela tinha tido um filho no dia 30 de setembro, ou seja, 1 mês e 5 dias antes. A criança nasceu a fórceps, ela ficou 20 dias internada. Então, estava em casa há pouco tempo. E, de repente, abriu a porta, empurrar, pega tudo. O homem gritava e corria para dentro do apartamento, derrubando o livro. Vocês estão presos e o bebê vai para o juizado de menores. E ela diz, a Rose, o bebê não vai, e eu só vou com vocês se puder deixá-lo com a minha família. Terrorista não tem família, não tem que ter filho. Eu sou curador de menores, ironizou o policial. Aí ela diz, eu não sou comunista. E ele diz, olha, moça, eu posso usar violência. Ela diz, pode, mas com o bebê eu não vou. Resumindo, ela conseguiu negociar, o bebê ficou com os pais do marido e ela ficou presa. Foi para o DOPS, em São Paulo. Agora eu saio dela, depois eu complemento a história dela. Lembra a Folha da Tarde, do Grupo Folha? Ela tinha acabado de ter um filho e foi presa pela polícia da ditadura. Aqui, Paulo Frateschi, que veio a ser um dos fundadores do PT,
muito amigo do presidente Lula, inclusive foi o presidente Lula, depois que saiu da prisão lá de Curitiba, foi para o sítio do Frateschi, lá em Paraty, passar uma temporada lá para... Ele morreu, foi assassinado, uma história triste, pelo próprio filho, que sofre de problemas graves psiquiátricos, o filho esquizofrênico. E ele também foi preso na época da ditadura. E aqui, da revista Pública, uma matéria de Vasconcelos Quadros, fui libertado no saguão do prédio da Folha, diz Paulo Frateschi. Fleury xingava, falava palavrões, repetia porra, bosta, e cuspia. Logo pensei, putz, vai começar tudo de novo, tortura. Isso é o Paulo Frateschi contando. De repente, ele olhou fixo para mim e falou, o merda do juiz mandou te soltar. Se alguém te procurar, você vai voltar aqui e me contar. Bom, aí eles foram andando da DOPS, no Largo General Osório, em São Paulo, até o prédio da Folha, a poucos quarteirões, na Alameda Barão de Limeira. Lá, eles se encontraram com outro delegado que trabalhava na segurança do jornal. Lembra que a Folha da Tarde era considerado o jornal de maior tiragem, porque tinha muito tira, e na Folha de São Paulo também trabalhavam policiais na época da ditadura. Frateschi ficou afastado. Lá encontraram-se com outro delegado que trabalhava na segurança. Frateschi ficou afastado, próximo à gráfica do jornal, enquanto o pai do Frateschi e 2 delegados confabulavam. Já no carro e livre, o Frateschi perguntou ao pai o que estava se passando. O pai disse que estava tudo bem, que não fizesse pergunta, mas contou que os 2 delegados eram irmãos. Tudo foi estranho, afirma Frateschi. Ele acha que, surpreendidos por uma ordem judicial de soltura extensiva a outros presos que não haviam participado de conflitos com morte, Fleury decidiu concluir uma extorsão que já estava em andamento. Ou seja, eles não apenas prendiam, torturavam, como extorquiam as famílias. Extorquiam as famílias. Então, aqui no caso, eles foram, como está dizendo, surpreendidos. Estavam negociando, o pai do coisa tinha bens, estavam extorquindo, vamos soltar o seu filho aí, porque já estava para sair essa ordem judicial de que todas as pessoas que não tinham participado de conflitos com morte seriam soltas. Aí, olha só, não há outros 2 delegados que sejam irmãos e tenham trabalhado no DOPS e na Folha. Trata-se de Eduard e Roberto Quast. Não quer dizer, diz o Frateschi, que a Folha esteja envolvida, mas são fortes as suspeitas de que dentro do jornal tenha ocorrido uma grave extorsão, supostamente praticada por funcionários sobre os quais a empresa era responsável. 2 delegados, funcionários da Folha, extorquindo o pai do Frateschi. Coincidentemente, no mesmo período, Nelson Frateschi, pai do Frateschi, vendeu um de seus imóveis, mas a família não soube o destino do dinheiro. Agora saímos do túnel do tempo e voltamos à pesquisa Quest de ontem. Tem visto mais notícias positivas ou negativas sobre o governo Lula? Mais negativa, 46%. Mais positiva, estava em 30%, caiu para 29%. Não tem visto notícia, estava em 20%, subiu para 22%. Gente, 46% das pessoas entrevistadas só recebem notícias negativas do governo Lula. 22% não recebe nenhuma, nem negativa, nem positiva. Só aí já deu 68%. 68%. Ou tem 7 em cada 10, ou tem notícia negativa ou não tem notícia.
e apenas 29 têm notícia positiva do governo do presidente. Então, não adianta uma comunicação bonita, bem feita, se os canais não fazem a comunicação chegar nas pontas. A comunicação não está chegando à população. Não está chegando. Os canais estão entupidos. E olhe como eles podem entupir também. A Folha de São Paulo, olha como ela noticiou. Todo o Brasil comemorou, né? Quando ainda estou aqui, quando houve a premiação da Fernanda. Olha como a Folha noticiou. Ainda estou aqui, perde o Oscar de melhor filme para a Nora. Um filme brasileiro foi indicado, concorreu, chegou na final e eles destacam a perda. Derrota de Fernanda Torres no Oscar, a morna celebração em cinema de São Paulo. Gente, o Brasil parecia carnaval com a vitória da... Mas, no entanto, olha como eles tratam a notícia. Agora, porque, olha só, a Comissão da Verdade confirma, a Folha de São Paulo apoiou a ditadura. O furgão da Folha emprestava aos órgãos de tortura. Esse pessoal, como eu tenho batido aqui sempre, eles querem uma ditadura de volta, com o Tarcísio e um governo Pinochet. Eu tenho batido nisso aqui. Como disse uma outra pessoa, a Folha de São Paulo já completou 103 anos, mas o corpinho ainda é de 64. É isso. É isso. Foi lançado um livro que nós já comentamos aqui, inclusive no Fórum Mídia, já comentamos no Fórum Café também, A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura. Quem quiser se informar, procure a da editora Mórula, são vários autores, mostrando a história da Folha com a ditadura, como ela cresceu, como ela apoiou. Né? E não é só a Folha, nós já... a Globo cresceu com a ditadura. O Roberto Marinho andava de braço dado com o ditador João Figueiredo. Agora vamos voltar àquela nossa história da Rose Nogueira, a jornalista da Folha. Como acabou aquela história? Ela tinha acabado de ter um neném, com 1 mês e pouco com o neném, a polícia chegou, levou-a presa e ela foi solta depois, no outro ano. Aí ela conta que 27 anos depois, descubro que fui punida não apenas pela polícia toda poderosa daqueles tempos, pela justiça militar que me absolveu depois de me deixar por 9 meses na prisão, ou seja, sem o filho, com torturas, tortura de levarem o filhinho lá, ameaçar, fazerem coisas com o filho dela. A ordem não escrita na época era não nos deixar trabalhar, não deixar sobreviver, ou seja, soltaram, mas não deixava a pessoa ter trabalho. Um dia após ser absolvida em 71, voltei ao meu trabalho numa editora, que ela também tinha. Todos os jornais cobriram o julgamento. O porteiro nem me deixou entrar na editora. Foi logo dizendo, eles disseram que estavam correndo risco com a senhora aqui e nem sabiam, porque a senhora é terrorista. Demissão sumária. E esse foi só um caso. Lembre-se, ela era jornalista do Grupo Folha, da Folha da Tarde. Aí agora, ouçam aqui. Ao buscar agora nos arquivos da Folha de São Paulo a minha ficha funcional, descubro que em 9 de dezembro de 69, ou seja, um mês depois dela ser presa, quando estava presa no DEOPS, incomunicável, entre aspas, abandonei meu emprego do jornal, escrito à mão no alto, abandono, e uma observação oficial, dispensada de acordo com o artigo 482, letra I da CLT, abandono de emprego. Por que essa data 9 de dezembro? Ela coincide exatamente com esse período mais negro, já que eles me esqueceram por um mês na cela.
Como é que eu poderia abandonar o emprego mesmo que quisesse? Todos sabiam que eu estava lá, a alguns quarteirões, no prédio vermelho da Praça General Osório. Isso era e continua sendo ilegal em relação às leis trabalhistas e a qualquer outra lei, mesmo na ditadura dos decretos secretos. Além do mais, nesse período, caso estivesse trabalhando, eu estaria em licença maternidade. Então, está aqui o documento, escrito aqui em cima, abandono, em cima da ficha da Rose como funcionária da Folha. Abandono. A mulher presa e torturada, e para a Folha ela abandonou o emprego. Então, é sobre essa gente que a nossa população é informada. É sobre essa gente. Temos que ficar atentos, porque, como vimos, a pesquisa mostra que parece que pregamos para convertidos, falamos para o mesmo grupo que já tem opinião formada positiva a respeito do governo. Não é possível que o Lula tenha oscilado, tudo bem que dentro da margem de erro, tanto ele pode estar mais um ponto, menos um ponto, mas ele não ter subido depois de tanta coisa e ter sido influenciado essa queda ou ficar no mesmo lugar por causa de um acontecimento que foi no Rio de Janeiro por um governo de oposição ao Lula. Como é que isso pode ter atingido o Lula? Atinge o Lula porque só chega à população as notícias negativas. A mesma pesquisa Quest mostrou que a maior preocupação da população, que na pesquisa de outubro era violência com 31%, agora passou a ser violência com 39%. Um aumento de 8 pontos em um mês. Mostra como a influência da má comunicação chega no povo e a comunicação do governo, por mais bem feita, só atinge 29% da população. E nós temos uma eleição duríssima pela frente no ano que vem, e o governo do presidente Lula tem que ficar atento a isso. Não adianta fazer uma bela comunicação se ela não chega ao eleitor ou ao povo a quem é direcionado o governo. Foi isso o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.